A maratona de Boston que aconteceu ontem foi a mais rápida da história. Os melhores brasileiros na prova. Um atleta denunciou transfobia em uma prova em Mossoró, só que a história tem alguns poréns e a gente vai falar sobre isso. A medalha da maratona de Londres é lindona, meu amigo, que acontece agora nesse próximo final de semana. E mais uma atleta foi atropelada, dessa vez em BH, mas tá tudo bem, não aconteceu nada de mais grave, mas de novo alguém atropelado. Terrível, isso aí. Vamos começar mais um Corrida no Ar. Opa pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News. E hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2026, dia muito importante para a nossa história do Brasil. Apesar de não estou no Brasil, ainda estou em Belgrado, mas é um dia muito importante para a história do Brasil, né? Esse é um programa diário feito para deixar você muito bem informado ou bem informada com as notícias mais importantes do universo da corrida. E se você gosta do que a gente faz por aqui, não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu compartilhamento, se você comente aí, faz essas coisas fortalecem o nosso trabalho e faz um sentido para eu estar aqui todos os dias com vocês. Beleza? Olha, antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa. Amanhã, dia 22, esse programa vai sair mais tarde, tá? Eu vou chegar no Brasil só às 6, 7 horas da manhã. Então é o seguinte, o programa de amanhã, Corrida no Ar News, vai sair ao meio-dia. Fechou? Meio-dia. Não vai dar para toda a viagem que eu vou ter que fazer aqui, que eu faço de hoje para amanhã, é isso, de hoje para amanhã, vou chegar no Brasil 6 horas da manhã e, cara, ó, para fazer o programa com calma e qualidade e não antecipar tanto as coisas, não dá tempo de eu fazer tudo antes de eu viajar. Então, amanhã, excepcionalmente, Corrida no Ar News ao meio-dia, tá bom? Fechou? Tá aí na hora do almoço, você assiste o programa, beleza? Desculpe por isso, mas vai ter que ser assim. Já tá explicado antecipadamente. Não vai me cobrar amanhã, Sérgio, cadê o programa? Meio-dia. Amanhã, excepcionalmente. Fechou? Bom, olha, a maratona de Boston que rolou ontem foi a mais rápida da história, né? Então a prova caiu um dos últimos recordes das grandes provas que ainda era da época e que não se tinha tênis com placa de carbono, cara. É verdade. Era o recorde do Geoffrey Mutai de 2011, velho. 2 horas, 3 minutos e 2 segundos. Não foi considerado o recorde mundial naquela época e nem pode ser considerado o recorde ou qualquer tipo de recorde, porque a prova Boston, ela fere 2 regras da homologação de recordes mundiais. Fica como marca rápida. Marca mais rápida da maratona. Era assim na época. Marca mais rápida da maratona, né? E não o recorde mundial, porque tem 2 regras, recordes mundiais, né? Para serem homologados, recorde mundial, nacional, internacional, sei lá, ocidental, essas coisas. A largada e a chegada, ela não pode ter uma distância entre elas de mais de 50%, tá bom? E também, vocês vão entender por quê. E também a diferença de altimetria não pode ter mais de 1 metro por quilômetro de diferença de altimetria, por exemplo, descendo, ok? Por que isso? Porque foi exatamente o que favoreceu os tempos da maratona ontem. Tinha um vento nas costas de 15 km por hora. Se você está só indo uma direção ponto a ponto, como é Boston, sai de uma cidade e chega em Boston, lá você tem um vento favorável o tempo todo, te empurrando. Então isso acaba sendo uma ajuda externa, digamos assim. Então não se homologa como recorde mundial, mas a marca é válida, o tempo é aferido, tudo bonitinho. A marca fica valendo, é homologada pela federação, pela World Athletics, mas não pode ser homologada como recorde. Ó. E também a prova mais desce do que sobe lá, mais do que 42 metros, né? Que pode ter em uma maratona, não pode ter uma diferença de altimetria de mais de 1 metro por quilômetro, 42 metros, né? Então, é isso, Boston fere essas 2 regras, mas de qualquer forma, o tempo que foi feito foi sensacional. Vamos ver aqui o campeão, vamos lá, você para de falar e mostra alguma coisa. E você não selecionou a tela, que vergonha. Tá aqui. Olha lá. Esse aqui, então, o bicampeão da prova. Epa, deixa eu tirar aqui o áudio para não me atrapalhar. Olha lá. John Courier repetiu a vitória. Lembra que foi o cara que ficou sem número de peito no ano passado, que eu falei, não vai homologar isso aí, essas coisas e tal, mas, olha lá, foi bicampeão da prova. Olha só, ele fez, temos aqui o tempo dele, ó. Ele fez 2 horas 1:52, cara, excelente tempo, né? Ele tá correndo com o protótipo do Metaspeed Ray novo, acho que é isso, não sei, pode ser um protótipo do Metaspeed normal, tal, não sei, mas de qualquer forma, 2:1:52, cara. E daí você vê que o recorde anterior era 2:3:2. Certo?
3 homens correram abaixo do recorde mundial, do recorde anterior da Maratona de Boston. Isso mostra como a prova estava perfeita. Estava 10 graus, cara. 10 graus com vento a favor de 15 km por hora. Então o John Corrier fez 2:1:52, o Félix Simbu, campeão olímpico... Campeão olímpico? Não, campeão do mundial. Campeão mundial de maratona. Ele passou o Benson Kipruto faltando um pouquinho só para terminar a prova. Fez 2:2:47. O Benson Kipruto fez 2:2:50. Né? Teve um americano que fez agora o melhor tempo da história de qualquer americano, 2:3:45, que foi o Zoular Talib, só que esse tempo é só uma melhor marca de um americano, não pode ser recorde americano, por causa do motivo que eu expliquei para vocês, tá? Entre as mulheres, teve... Opa! É exatamente ela aqui, né? Caraca, me falhou o nome aqui, poxa, Sérgio, como é que é mesmo? É a... Ai, Sérgio, a Sharon Lockett, bicampeã da prova, olha, chegando aqui, bonitona, beleza, já tinha o recorde da prova no ano passado, tinha feito 2:17, agora fez 2:18, se tornou bicampeã da Maratona de Boston, uma atleta da Under Armour, já com esse novo tênis que ela ajudou a desenvolver, inclusive tá lá, eu tô testando ainda para falar sobre ele, né? Então Sharon Lockett, que já venceu Nova York, já é bicampeã de Boston, ela fez 2:18:51, a segunda colocada foi a Lois Shimung, que fez 2:19:35, e a Mary Niguni Cooper fez 2:20:07, cara, várias corredoras correndo na casa de 2:20, que em Boston significa que a prova realmente estava rapidíssima para todos, muito bom. Daí você tem aqui os resultados dos melhores brasileiros na prova. O Cristian Souza Plana fez 2:27:55, o Guilherme Misolo 2:29:37, Thiago Bianchini 2:32:25, Rodrigo Lobo 2:33:27, Marcos Zitano 2:33:45. É insano esses tempos de brasileiros lá, porque você vê que o corte foi 2:33:45. Um monte de amigo meu, gente que eu conheço faz 2:40, todo mundo fora dos top 5. E também foi inédito na história aqui do Corrida ou Nada a gente ficar colocando os melhores. Eu não me lembro dos top 5 feminino, todas as meninas correndo abaixo de 3 horas. Impressionante. Então, a Liana Tortato, 2:48:58, Nicole Howen, 2:50:17, Gisele Venâncio, 2:50:46, Elisa Scandiuzzi, 2:53:51 e a Nádia Ferreira Lima, 2:58:55. Um beijão pra minha amiga Gisele, que foi a terceira melhor. Gigi, beijo, querida, parabéns aí pelo seu resultadaço. Agora, falar do circuito Desbrava, né, que aconteceu em Campinas, nesse último domingo aí, estava a primeira meia maratona com o tênis da Nike, deram um Vomero Premium, é isso? Um Vomero Premium para os primeiros colocados, prova legal, me disseram, inclusive está até nos comentários da prova aqui, que houve confusão ali dos staffs que indicaram o caminho errado para algumas pessoas erraram o caminho, né? Eu já dei esse feedback para a organização, na semana que vem vai ser Porto Alegre, estarei lá, tá bom? E estarei em loco para ver se aconteceu alguma coisa, se tudo de bom e tudo de ruim que pode ter acontecido na prova, mas todo mundo gostou da etapa, mas algumas pessoas erraram o caminho. O resto, legal, beleza, hidratação boa, show, né? Bem bacana, tal. Semana que vem estarei em Porto Alegre, domingão estaremos aí, vou correr a meia lá em Porto Alegre, beleza? Um abraço para todos os porto-alegrenses. Quer cupom de desconto? Quer desconto para corrida? Corrida não, 10 tem 10% na etapa de Porto Alegre, ainda dá para se inscrever, a gente se vê lá. Fechou? E agora esse caso aqui de mais uma atleta que falou que sofreu transfobia em uma prova, porque ela correu, foi a 4ª colocada, é isso? Né? Não pôde ela quer dizer, foi a 5ª colocada e não subiu no pódio, só que ela é uma atleta, uma mulher trans. E a gente sabe que ela falando, porque meu direito é esse aqui, de esporte, já é reconhecido, não sei o que lá, e a organização acho que não soube lidar direito com isso. Apesar de ter informado a atleta, na verdade, no nosso esporte, na corrida, a World Athletics já definiu em setembro do ano passado que tem que fazer aquele exame, como é que é? O exame SRY, né? O exame SRY para determinar o sexo biológico. Então, para correr com as mulheres, você tem que ter o sexo biológico feminino, pelo um teste que você tem que ser feito. Ela já é denominada uma atleta trans, mulher trans, então ela tem que correr na categoria aberta, correr com os homens. Ela não pode, como mulheres, tem que fazer o exame SRY e ter só os XX, não pode ter um Y. Se tiver um Y, é determinado como sexo biológico masculino. Então, é assim que funciona na corrida, tá bom? E é assim que vai estar funcionando também nos Jogos Olímpicos a partir de agora, esse mesmo exame. Então, na verdade, é um desconhecimento da atleta, que ela deveria ter escrito com os homens. Eu sei que civilmente ela é reconhecida como trans e deve ser reconhecida civilmente, todos os seus direitos civis, direito ao amor, direito ao respeito e tudo. E eu acho que
lidaram mal com a situação lá, né? E teve o desconhecimento da atleta que ela não pode se inscrever como mulher na prova, porque na corrida não é permitido. Porque, mas o STF, não sei o que lá, porque o STF consolidou já entendimento, até anotei aqui, de que as organizações esportivas têm autonomia para definir suas próprias normas de elegibilidade. E é assim que funciona para você se inscrever como homem e como mulher. Tá? É assim, na categoria aberta, que no caso tem que ser homem, e para correr como as mulheres, tem que fazer o exame SRY e tem que dar tudo XX. E é uma vez só que se faz esse exame, beleza? Então é isso aí. Outra coisa aqui, a medalha de Londres, maravilhosa, linda, adorei. Muito bonita, a prova vai acontecer esse domingo, vamos acompanhar. E também, cara, uma coisa muito triste que aconteceu em BH com uma amiga minha, Jéssica, a Jéssica Jess Trainer, minha amigona, uma querida, até tá rapidíssima, ela estava correndo com o pessoal de madrugada para fazer um trecho do percurso ali da Maratona Oficial de Belo Horizonte, e um cara bêbado de moto bateu na moto que estava seguindo os atletas como batedor e atropelou a Jess. Tá tudo bem, não aconteceu nada de grave, mas pelo amor de Deus, cara, o cara que pega bêbado, de carro já é complicado, de moto, pessoal, é a maior irresponsabilidade do mundo. Já assumiu o risco de você poder matar alguém. Pelo amor de Deus, a gente precisa reforçar essas leis. De qualquer maneira, já fazer alguma coisa para melhorar esse tipo de coisa. Não dá. Jess, ainda bem que tá tudo bem com você e com a moça que estava dirigindo a moto de batedora com você, tá bom? E que a pessoa que fez isso pague pelo que ela fez. Fechou? Vamos ler os comentários da edição de ontem do Corrida no Ar News, que eu falei aqui de Belgrado, a maratona, que eu adorei, as pessoas adoraram a cidade, cara. E depois eu fiz um city tour, que depois eu vou mostrar no programa de amanhã, ao meio-dia, né? Com histórias que a gente escutou aqui de Belgrado, que eu não fazia ideia onde eu estou sentado na história ocidental, velho. Porque é animal. Adorei conhecer tudo que eu pude conhecer aqui, né? Então aqui a David Williams está falando exatamente do atropelamento da Jazz aqui. Já falei sobre isso. Sérgio, que vídeo sensacional. Deu muita vontade de correr essa prova. Que trajeto espetacular. Espetacular mesmo. Parece aquele tipo de prova que o cara que tem que correr mais lento propositalmente para apreciar o visual. Exatamente o que você tem que fazer aqui. Uma prova linda, tá? Valeu pelo vídeo, Sérgio. Um grande abraço. Gente, eu vou fazer um grupo pra gente vir aqui em 2027. Eu preciso voltar aqui, aliás, preciso voltar com a minha mulher, que tem um monte de museu bacana e a maioria dos museus aceita a medalha como ingresso. Que você tem passe livre para entrar. Aliás, transporte público é gratuito aqui. A gente andou, foi lá, fui ver o restaurante do Djokovic. A gente foi pegar o museu, não se paga transporte público, que é de graça para todo mundo. É incrível, né? Muita história aqui, cara. Sentados na história do mundo aqui. Demais, adorei. Melhor brasileiro na prova, Sérgio Rocha, não, devia ter outro brasileiro lá, eu nem vi essa coisa. Caraca, olha esse staff realmente valorizando o sofrimento do corredor. A chegada com o staff comemorando você, foi, adorei, tá? Aqui agora no Instagram, tava lendo no YouTube. Que lugar lindo, parabéns pela prova, Duarte Padilha falou. Vilarino, corredor, prova top em Belgrado, parabéns, Sérgio, vocês têm que vir aqui, cara. E é barato como Portugal, tem que vir no nosso lugar. JP Siqueira, estive em Belgrado 2023, uma cidade incrível, estou à procura de uma maratona para ser a primeira. Você recomenda de Belgrado? Você conhece Belgrado, vem correr Belgrado, cara. A prova tem uma altimetria ali de 200 metros de ganho de altimetria. Como falei, um pouco de altimetria no início, daí tem o subida da ponte e no retorno. Mas, cara, não é nada de morrer não, viu? Agora aqui no podcast, Rodrigo Becker. Sérgio, parabéns pela Maratona de Belgrado, sensacional vídeo. No domingo teve a Half Marathon do Rio, estava tudo indo bem, mas os quilômetros 12 e 14 não tinha mais água para quem passou ali com 1h10. Foi só no 16, mas deu para terminar bem. Manda um abraço, se puder, para minha esposa, que terminou a Half na 12º no feminino com 1h35. Abração. Ô Rodrigo Becker, você não falou o nome da sua mulher, rapaz. Olha, como é que eu vou falar? Parabéns, esposa do Rodrigo. Não, tem que falar o nome da sua mulher, velho. Um abraço, parabéns pra ela. Seu Rabuja, a música no começo eu não sei, mas tem do palco da Nike tava tocando Smash My Bitch Up, tava tocando mesmo. E aqui, só pra terminar, no TikTok. Bom dia, qual relógio você está usando? Eu estou usando o Amazfit Max, certo? Review em breve, vou falar sobre ele em breve, tá? Beleza? Então é isso aí, vamos terminar mais um Corrida no Ar News, lembrando que amanhã, meio-dia, beleza? Então, vamos falar, estou terminando falando que o programa vai ao ar de segunda bem cedinho, no YouTube, Instagram, TikTok, podcast, em texto, amanhã cedinho não, amanhã vai ser meio-dia. E também no corridanoar.com, e a gente tem a nossa newsletter lá. No Spotify tem uma playlist com as músicas que a gente toca no programa. Espero que vocês saibam essa música que eu toquei, que tocaram aí. Tenta adivinhar, eu não sei nenhuma. Adoro fazer essas coisas aí. Bom, obrigado, então amanhã o programa diretamente de volta dos estúdios de Corrida no Ar, mais tarde, meio-dia. Vou só ficar reforçando. Amanhã, meio-dia. Obrigado pela audiência de sempre, pessoal, e até amanhã, ao meio-dia.